It's over tá mutado, né? O over tá mutado. Bom, gente, vou aqui dar o play. O Eric Arden, canal que a gente já conhece, já tá acostumado, já é da família. Vamos lá. Bora testar um quadro novo hoje no canal, os famosos icebergs. Eu selecionei alguns mangás que possuem um excelente nível de arte e ranqueei eles nesse formato de vídeo, começando dos mais conhecidos no topo do iceberg até aqueles que quase ninguém conhece lá nas profundezas. Será um mini iceberg de 4 camadas Baixíssimo, né, o com vídeo? 2 obras por nível, e eu irei falar de alguma característica interessante da Uhum. arte de cada um deles. Explicações dadas, bora logo com o vídeo. João, boa Estamos sorte. navegando em um território conhecido e com obras bem populares. Como um dos primeiros representantes desse nível, eu decidi colocar o mangá Blue Lock, uma obra que Salve. conheci graças à indicação de alguns inscritos. Eu poderia elogiar diversos Vamos lá. aspectos da arte desse mangá, mas como é uma obra de esporte e que necessita de muito dinamismo no desenho, eu achei interessante falar sobre o quão bem o autor consegue captar a expressividade nos movimentos no desenho dos personagens. E o autor consegue passar esse dinamismo no desenho dele graças a 2 pontos importantes. O primeiro deles sendo a linha de ação. Ela é uma linha imaginária em formato de C ou S que ajuda a transmitir o flow, o fluxo do gesto de uma pose. Uma anatomia que não tem consciência dessa linha fica com uma aparência. Não, correto, corretíssimo. Quando ele falou assim, sabe, tem muito domínio de expressão, eu já tava com a cara feia, mas expressão corporal. Ah, beleza. É, realmente. O Loki tem mesmo. Muito estática, então ela é um dos conceitos de desenho gestual muito importante que tanto ilustradores quanto animadores usam para captar melhor o gesto de uma pose. E podemos ver que a linha de ação em Blue Lock flui sem nenhum Flui. tipo de interrupção e de uma forma bem exagerada, afinal de contas é um desenho estilizado e não tem compromisso em fazer as coisas 100% acuradas anatomicamente. Então esse exagero no fluxo da pose deixa ela com um dinamismo maior e consequentemente mais interessante de se olhar. E o último ponto que deixa os desenhos desse mangá muito mais dinâmico é o escorço que constantemente é utilizado pelo O autor. Genos aí? Escorço é o tipo de O discurso, toda obra de esporte tem, né, cara? Pô, não é um destaque. Mas eu sei que ele já pontuou sobre o esporte, né? Já coisa que falou. tem o poder de dar dinamismo para uma pose de uma forma quase que automática, fazendo as partes do corpo que estão mais próximas da câmera imaginária que está registrando o momento ficarem maiores, enquanto que o que está mais distante da cena fica menor. Essa perspectiva exagerada do escorço faz a gente ter a impressão de que estamos muito próximos da ação que está se desenrolando, e isso quebra a monotonia da cena. E Blue Lock adora fazer esses discursos bem exagerados, o que acaba enriquecendo demais o seu desenho Isso é bem e feito. contribui para poses mais legais. Você até pode pensar que um desenho fluido é algo que todo artista profissional já domina e que eu tô elogiando o mangá à toa, mas não é bem por aí. Não, não. Desenho fluido é uma coisa muito difícil de se dominar. Vamos fazer uma comparação com um outro mangá do mesmo tema, que no caso será o Awashi. Quando a gente E olha para os dois, fica muito evidente que o dinamismo nas poses de Blue Lock é tecnicamente superior. E o mais incrível disso é que em mais de 300 capítulos do Awashi, o gestual dos personagens não tem o mesmo dinamismo dos primeiros capítulos de Blue Lock. E eu não tô falando isso para desmerecer o mangá, mas só para mostrar que isso não é uma coisinha básica que qualquer um consegue fazer e que tá desmerecendo sim, cara. Pegou exemplos muito traiçoeiros, assim, né? Aoashi, se eu parar pra pegar os exemplos bons de Aoashi, sabe? Vão usar de comparação evidente, né? Blue Lock tem muito mérito nesse aspecto. Tem. Agora, o segundo Passou. É, eu acho que tem um defeito muito evidente ao resto desse comentário aqui, a rigor. Cara, são 300 capítulos, cara. Porra, pelo amor de Deus. Uma coisa que é evidente, que eu acho que ele não vai falar, da forma e a sua. Como é que eu posso dizer isso? A sua expressividade. Porque formas falam, né? Blue Lock o cara tá olhando pra câmera e ele tem a linguinha pra fora. Isso é um valor estético que está comentando coisas, né? A linguística e por trás, a estilística por trás.
E por Blue Lock ser exagerado demais, ele tá casando com o comentário da série, mas ele tá ruim, né? Porque tá muito gritante, né? E isso claramente é evidenciado pela arte. Então, não é uma avaliação crua da arte que vai definir quem é que tem uma superioridade ou quem tem uma inferioridade, né? Eu acho que isso entra muito no valor sêmico do visual, que eu não acredito que ele esteja colocando aqui, né, pra ser discutido. E eu só tô comentando isso aqui pra dizer que, tipo, beleza, num iceberg, você colocar Blue Lock lá em cima é um valor evidente, porque a obra, ela é bem feita, ela tem um dinamismo, ela tem blá blá blá, só que esse benfeitor, ele pode ser um tiro pela culatra. Sabem quando eu reclamo de Tenki no Ko, de Kimi no Na wa, principalmente de Tenki no Ko, que a obra é púrpura demais? Tem muito visual, uma explosão visual que não cabe ao comentário. É uma forçação de barra. Tem um print que eu no meu PC antigo, né, que eu printei assim aquele Marduk over, que a água tinha 5 cores. A água tinha 5 cores, cara. O print que tinha água, ela tinha 5 cores, de tanto filtro, de forçação de barra pra fazer aquilo ser bonito. E existe, isso existe. Aí vamos forçar o máximo pra isso aqui ser edgy. O edgy, sempre sendo edgy, muitas das vezes vai dar errado. E o Blue Lock deu. Porque aí você afoga o leitor, né? Mas enfim, vamos prosseguir aqui. O segundo mangá dessa camada é Uzumaki, a Espiral do Horror, de Junji Ito. Nessa obra, o autor pega um elemento completamente banal do nosso mundo, que são as espirais, e Quem consegue disse, criar mano? o horror Quem em disse? torno disso, mostrando a obsessão, a paranoia e a loucura que toma conta dos personagens diante dos fenômenos inexplicáveis que as espirais criam. Eu creio que um dos elementos que mais se destaque nessa arte seja o body horror, a representação de corpos humanos ou de animais sendo modificados de forma grotesca e perturbadora. O autor explora essa modificação corporal de uma forma muito criativa e totalmente galgada no tema das espirais, mostrando desde pessoas se transformando em caracóis, cabelos se enrolando em espirais bizarras, até mesmo o próprio corpo humano sendo distorcido como uma espiral. E como o traço desse autor tem uma pegada um pouco mais realista em comparação com o estilo de mangá mais padrão, a agonia que esse horror corporal passa na gente é muito maior do que se fosse um cartoon O da Over não tá vida. falando, gente, é diferente. Agora já estamos submersos na água e começam a aparecer Eu tô obras esperando, que, pô, apesar de acabar o terem um vídeo. certo reconhecimento, não chegam a ser popularescas. E como primeiro Popularescas. representante desse nível, temos o mangá Pula, Roseki no Kuni, onde os personagens principais são representados em formas de gemas, pedras preciosas, e que tem que ficar lutando contra umas criaturas esquisitas que vêm da lua para tentar raptar elas. Esse mangá tem um traço que é bem original e minimalista, mas eu creio que uma das melhores características da sua arte seja a forma como o espaço negativo é usado nela. Mas daí você pergunta, que bodega é essa? Bom, para entendermos o que é espaço negativo, precisamos saber o que é o espaço Que bodega é positivo. essa? Em uma imagem, Linkzinho qualquer 2. coisa que seja o assunto principal, o elemento que mais chama a atenção, automaticamente se torna o espaço positivo. Enquanto que o espaço que fica em torno desse objeto, aquilo que não chama tanto a atenção, é o espaço negativo. Uhum. Uma das várias utilizações desse conceito na arte é para fazer certas brincadeiras, por assim dizer. Como nesse exemplo onde o espaço positivo forma a silhueta do Batman e o espaço negativo, ao ser invertido, forma a silhueta do Pinguim. Já nesse outro exemplo, o espaço positivo forma um toca-disco, enquanto o negativo Tem um negócio flutuando aqui, sabe? Tem uma bola flutuando, se você não vê o pássaro, né? Tem exemplos melhores, mas o cara tá fazendo só um videozinho qualquer, né? Ele pegou, assim, espaço negativo, imagens.
faz a pintura de um pássaro? Hoseki no Kuni usa esse conceito de espaço negativo de um jeito diferente, se utilizando da sua arte minimalista para enfatizar não somente o assunto principal, mas também todo o vazio que o cerca. Apesar da nossa atenção estar direcionada para a personagem no espaço positivo, nós não podemos deixar de notar todo o vazio que a cerca, que é o espaço negativo. Esse vazio ajuda a valorizar ainda mais as personagens que estão no espaço positivo, servindo como uma espécie de apoio. Essas escolhas de composição também ajudam a transmitir a sensação de solidão, melancolia e vazio para essa obra, além de amplificar os eventos dramáticos e emocionais de algumas cenas, como quando uma gema é quebrada ou capturada pelos inimigos. Então, Hoseki no Kuni é um ótimo exemplo de como o espaço negativo pode ser usado para ressaltar a atmosfera de uma obra. O meu único contra O bom é que ele de fato tá falando só de arte, né? Ele em nenhum momento até agora Sim. falou de quadrinização. Engraçado isso. É um cara que pelo menos é consistente, né? Porque Hoseki no Kuni tem espaço pra você falar de quadrinização. O próprio Blue Lock tem espaço pra ele falar de quadrinização, mas ele tá falando só de arte. na arte desse mangá é que às vezes eu sinto muita dificuldade para conseguir diferenciar as personagens entre si. Esse é um problema que eu considero sério, mas tirando isso, a arte dessa Aí, obra não, aí é muito sacanagem. legal. Qual que é igual aí, mano? Só as gêmeas. Que exemplão, hein, Pô, querido? define todas aqui. Que exemplão, hein, Define querido? todas aqui. Não dá pra você. Cara, fala isso de Lobo Solitário, cara, mas não fala isso de Hoseki no Kuni. Qual é a semelhança? Legal. Agora, o segundo integrante Lá dessa vai, né? camada é Atelier of Witch Hat. Daqui a pouco aparece Otoyo Megatari, né? Tá. Um dos mangás Cadê com o a arte Berserk? mais bonita que você terá o prazer de conhecer. Mas sejamos sinceros, a arte Proibir um bonita erro, né? é o que Assim. mais tem por aí. Atelier está aqui por outra razão, Qual? que é pela forma como a quadrinização E, é apresentada nesse mangá. e deixou de ser consistente. É só elogiar, tá porra. Muitas vezes os quadros dessa obra são mesclados com a arte de uma forma que é quase impossível dissociar um do outro, se diferenciando da maioria dos mangás que seguem um esquema de quadros mais tradicional. Essa mescla de arte com os quadros acontece de várias formas, como por exemplo a autora transformando o que seria os quadros tradicionais em uma espécie de moldura. Moldura essa que pode assumir diferentes formas, seja um pedaço de pergaminho, uma página se virando, uma fotografia, Não, mas esses takes aqui são incríveis, tá? Os takes de ateliê seja um são. pedaço de pergaminho, uma Ó, ó como é bonito, cara. Pelo amor de Deus. fotografia. E isso é muito comum. Isso é muito comum na Metal Hurlan, sabe? Isso é muito comum na Europa. O Japão mesmo que não gosta de explorar isso. O Japão ele é muito mais. Se pega o Tezuka mesmo, ele era bem inventivo. Mas não é padrão, né? Não tem muito disso, não. As pessoas formaram-se mais no modelo Katsuhiro Otomo da vida. Tem a influência tezukiana, óbvio, né? O próprio Ishinomori Shotaro. O Mas, Shotaro também é recente. mas isso aqui, assim, sabe? Esses takes, assim, são muito mais presentes na Europa. Pelo menos no meu convívio de leitura. Inclusive, eu acho que a autora moldura é bastante baseada no quadrinho europeu, né? Dito e De feito. Tanto que Iron a Gold. própria obra, né, se passa em tradicional, Middle Earth. ornamentada, várias coisas. Sim, Uma sim. abordagem que é bem criativa e que dá um Tecnicamente o termo não é quadrinização. Cara, o termo quadrinização, ele é especificamente para algo que está sendo quadrinizado. Você pega um filme e faz a quadrinização desse filme. Você pega um livro e você faz a quadrinização desse livro. Mas a gente usa quadrinização para não falar paneling, né, pô? Mano, esquece esse negócio de inglês aí, tá? Esquece. Vamos falar de quadrinização. O que seria quadrinização mais. que ele quer definir aí? Que Paneling. não é o termo certo. Paneling. O paneling é o termo quadrinização, pô. Macho, paneling é justamente a elaboração dos quadros, sabe? A formatação dos quadros. Tá. Em português, quadrinização seria fazer um quadrinho em si? É o que eu disse, é o que eu disse. Você pega alguma coisa e quadrinizá-la. Você pega um filme e faz a quadrinização desse filme. Você pega e folheia o filme. Sim. Mas eu nunca vou usar nesse contexto, porque quadrinização nesse contexto é fútil.
Aí seria o que? Seria quadronização, então? Quadronização. Pode ser. pro mangá. Não, Vai esquece. inventar, Não é mais vamos. uma Não, ilustração quadrinização. jogada em um Vai botar. quadro, mas sim uma moldura que se integra à própria arte. Outras formas que a autora usa para como é bom. brincar com os painéis é fazer eles interferirem na arte, como esse cervo pulando para fora do quadro. Filme de projetor com fita seria uma quadrinização? Isso é um take do McCloud. Ele disse que todo filme no Insufilme é um quadrinho. Vai dizer que não? É um quadrinho. Quadro e entrando na ilustração. Também temos painéis que se sobrepõem uns aos outros para mostrar a passagem do tempo, ou eles se Eu vou distorcendo perder a tudo se esse depender do cara que citar estivesse Ryu, né? desenrolando ali na história, como Underground a cena de manga, ação, por bota exemplo. Ryu assim. Mas Pô, o mais sai quando importante de tocou tudo Ryu. é que os quadros são fáceis e agradáveis de se ler. De nada adianta um monte de firula se isso deixasse a obra confusa ou cansativa. Evolução Aqui já artística. começa Ih! a entrar obras que Ih! são pouco conhecidas mesmo. Ih! Deu um Primeiro jab dessa One Piece aí. camada, eu coloquei o mangá Ih! Uzogi e a sua insana evolução Ih! artística. Essa aqui é uma obra que fala sobre apostas, a la Kagegurui, só que muito, muito melhor. Nos Obrigado, primeiros obrigado. capítulos, não é como se essa obra fosse mal desenhada nem nada do tipo, mas o autor melhorou tanto Melhorou. o seu desenho Boa. que mostra que ele ainda tinha muito espaço para poder evoluir. Temos uma evolução em quase tudo por aqui, seja nas dobras das roupas que são representadas de uma forma melhor e com mais consciência do efeito que a gravidade tem nelas, nos cabelos que tem um fluxo de caimento muito melhor, com diversos essa cena, métodos cara! esvoaçantes, a lá o mangá de Inocente, combinando isso com um melhor uso de highlights. Para quem não conhece esse termo, eles Muito são cachorro. pontos luminosos em alguma superfície que torna Ele usa ela bastante, mais ele usa bastante. brilhante e reflexiva. Isso é algo que melhora demais a aparência do cabelo e foi algo que melhorou bastante Muito foda esse no cachorro, decorrer desse mano. mangá. Bem Também desenhado. temos rachuras que receberam um upgrade e toda a movimentação dos personagens ficou mais natural. No final das contas, essa evolução deixou a arte muito fechadinha em diversos quesitos. Eu ainda não terminei de ler a obra, pois ela é bem grande. Quando eu terminar ela, eu pretendo fazer um vídeo mais elaborado sobre a sua arte, pois eu estou gostando bastante. E o Nem falou, cara, da inventividade assustadora de Usogi, né? De a forma como ele comenta vários assuntos com sua arte. Eu acho que isso também vai atrelar a criatividade do autor, mas como ele tá falando de um valor mais técnico de suas formas, eu acho que não vai agravar tanto na argumentação dele. Mas acontece que existem elementos fantasiosos em Usogi, né? O olhozão, né? Quando o Usogi virou a boca, óbvio, né? E poderiam ser salientados, mesmo nesse traço mais realista que ele comentou no início. Né? segundo integrante dessa É camada Runaway? é o mangá Runray de Warapi, que Olha só, rapaz. Runaway é bonito, Runaway é bonito. conta a história da protagonista Fujito, que tem como Olha objetivo só, ser uma modelo rapaz. profissional. Só tem um pequeno problema. Ela é uma anã de jardim que tem 1,58 de altura, sendo que as agências de moda só aceitam modelos por volta dos 1,75 para cima. E o outro personagem principal da história tem o desejo de ser um design de moda, Tsuruma-kun mas ele é é um- pobre, ferrado na vida e não tem como pagar os estudos. Então você já viu, né? A história vai mostrar os dois personagens superando os obstáculos para alcançar os seus objetivos nesse mundo da moda. Essa obra aqui, ela segue aquele traço de anime e mangá que Isso. é mais padrão hoje em dia Isso. e pode ser considerada genérica por algumas pessoas, mas verdade precisa ser dita. Esse traço não virou padrão à toa. Ele é muito bonito e funciona muito bem. Por isso que ficou tão popular. Não, funciona, Esse funciona. mangá aqui não vai ter a melhor arte desse estilo mais padrão. Se você pegar um Darlie in the Franxx da vida, que o Kintaro Yabuku desenhou, por exemplo, eu acredito que ele tem um desenho tecnicamente melhor. Mas Que o isso, problema cara, voou. é que ele não é Voou. desconhecido, né? Então não dá pra pôr nessa camada aqui. Voou muito. O que mais me agradou na arte desse mangá é o quão limpa ela é, com uma line art bem precisa, sem muitos detalhes desnecessários
desnecessários nos painéis para roubar nossa atenção e também tem uma renderização bem feita, além de apresentar uma boa expressividade nos personagens. Então é o tipo de arte que é bonita e funcional. Pô, poderia ter falado muito mais, hein? Poderia ter falado muito mais de Runaway. Runaway tem vários takes lindíssimos. E ele nem falou do valor de roupa. Runaway é exclusivamente roupa. Ele deveria ter falado de como a vestimenta é diferente em Runaway, né? Em muitos mangás eles não têm o destaque na roupa por não ligar pra isso. E aqui tem, mano. Runaway deveria ter sido mais bem elaborado pelo rapaz aqui. E agora vai ser mangá com som, hein? Cadê? Duvido. Shiori Experience tem que aparecer, tá? Shiori Experience tem que aparecer. Estamos no nível mais profundo desse iceberg, a camada das obras injustiçadas, pois quase ninguém fala delas. E o primeiro integrante desse nível é Akuma no Blues. Todo mundo que é underground fala desse mangá, né, cara? Todo mundo que é underground fala desse mangá, cara. Tem que ver qual que é Marcelo mandou 10 qual que é o nicho que ele reais. tá falando. assim. Alguém mandou 10 Faça conto. reação Realmente do não teaser Peraí, do peraí. personagem da Naída. Faz reação do teaser do personagem Narida. Ave Maria. Eu devia ter estabelecido que Genshin, 50 reais. É obcecado por Genshin. Mas assim, Akuma no Blues é um mangá bem conhecido em quem busca basicamente ler mangás cultuados e tal. Aí Galera, eu Pega a quero perspectiva. ler mangás, tá ligado? Não é o flow otaku. É o cara assim, eu quero ler mangás. Me diga mangás que não tem adaptação. Pronto. Um mangá que conta a De boa, história Marcelo, da de boa a lenda gente vê, do pô. blues, Se preocupa não. Robert 2 Johnson, minutos. na sua Tá jornada proporcional, né? para se tornar um bluesman famoso. Falar da arte desse mangá é uma coisa complicada. Ele é um desenho mais realista e tecnicamente muito competente, mas creio que esse não é o seu maior trunfo. Mas sim a forma como o autor consegue colocar a música dentro do mangá sem utilizar de nenhum som. Esse é o tipo de coisa que é muito difícil você conseguir explicar em palavras. Esse mangaka fez alguma espécie de bruxaria na forma como ele organiza os quadros dessa obra, que ele consegue despertar a música em você só com elementos visuais. Conseguir passar essa sensação da música para o leitor é o principal desafio que uma obra desse tema tem que enfrentar. Mas aqui o autor conseguiu fazer isso de um jeito magistral, porém você só vai entender se você ler essa obra. É uma pena que o Zé Ruela desse autor largou o mangá e tempos depois foi fazer o quê? Prison School, É sério. que pra quem conhece É. sabe que é quase um rentão da vida. É. Claro que Prison School também tem uma arte de altíssimo nível, pena que tem um dos piores finais que eu já vi na minha vida. Eu espero ruim que o autor mesmo. um dia volte a fazer Akuma no Blues, pois é uma obra bem legal. E o último mangá do vídeo Oh my god! Oh meu Deus! O Great! Gente, ele falou do meu Great! Mas, eu contei ontem. Pegou um autor muito popular, mas logo dele não tão conhecido. Pois é, e aí, balanceia? Balanceia? Esse aí, no mundo de quero ler mangás. Não, ninguém recomenda Bill. Ninguém. Esse é do autor de Goth, né, se não me engano. Ou de Suishi. Tô maluco. Não sei. Gente, só os diamantes do Igor. Eu queria comentar. Eu comentei ontem na live. Anteontem na live exclusiva de membros de Moomin. Sobre esse negócio de música, né? Porque um rapaz tinha comentado sobre Shiori Experience. E eu falei pra ele. E como muitos de vocês que estão aqui nos acompanhando não estão lá, vou repetir. O mundo dos mangás de música, eles são elementares. Por quê? Porque em detrimento de não ter música no mangá, um nível de exigência ele é muito maior. Os autores não se arriscam a fazer esse tipo de mangá porque factualmente ele é mais difícil de se elaborar. Vamos dizer assim, você tem uma popularidade e uma arte a ser efetivada. Você pode muito bem fazer uma obra de fantasia, que seja, ou você pode fazer uma obra de música. Vai ser muito mais difícil para você elaborar e conceitualizar de uma maneira saudável essa sua música. Então, é muito difícil. Sendo que
Ele comentou uma coisa que eu precisaria expandir aqui pra vocês. A forma como ele traz o sentimento de música nos quadros é muito difícil. É como se a gente estivesse escutando e tal, lá, lá, lá. É uma mimese como qualquer outra. É uma mimese como qualquer outra. Quando a gente tá acompanhando uma obra que tem porrada, a porrada não está acontecendo de verdade. São os quadros que imitam uma porrada. Quando a gente tá numa obra de anime, o anime, você vê o soco sendo deslocado. Mas no mangá, não. No mangá não tem isso. Tanto que eu elogiava muito o Murata em épocas de ouro, em One Punch Man, né? Porque o Murata, na época de ouro de One Punch Man, ele fazia quadro por quadro, do soco vindo, né? Era irado, você passava as páginas, né? Igualzinha. Pô, que saudade desse Murata, né? Mas enfim. Você ter as sequências de quadros que emulam uma luta, não é uma luta. Você tem uma sequência de quadros que emulam culinária, não é culinária. Você tem uma sequência de quadros que emulam música, não é uma música. Mas o sentimento por trás, pra ser atingido, é muito mais fácil. Pra luta, muito mais fácil. Pra comida, culinária. E muito difícil pra música. Porque a música, o elemento fundamental dela é o som. E se não tem, para que você dê a chave de acesso para as pessoas é muito difícil. Muito difícil. Mas enfim, não tô desmerecendo o rapaz não, só queria expandir, tá? Eu estou ratificando. É Bjorg Trinity do mangaka O-Great. Qualquer mangá do O-Great pós metade de Tenjo Teng vai ter um nível Adoro. Pós metade de Tenjoteng é um disclaimer, né? Muito bom. de arte acima da média. E esse aqui não é exceção. Uma característica muito forte dele é um overdesign nos personagens feito de uma forma muito 10, 10! precisa. Eu tô pra saber quem é que enche mais os personagens com quinquilharias. Se é o O-Great ou se é o Tetsuya Nomura. pois são dois artistas conhecidos por ter essa característica. Bjorg Trinity Olha isso, tem cara. personagens recheados de elementos completamente malucos e com uma riqueza de 10, detalhes grande. São 10. inúmeras pecinhas acopladas uma nas outras e que mostra o quão perfeccionista é esse autor ao representar o maquinário, materiais têxteis e destruição de cenários, desenhando cada pecinha que se solta Absurdo. de uma forma muito meticulosa. Tudo isso com um nível de Absurdo. precisão muito absurdo. Você não vai encontrar nenhuma linha torta ou rabiscada aqui. É tudo bem limpo Ai, e ai, preciso. citei aqui. Então não é pra menos que o O-Great é um dos mangakas que mais tem habilidade de desenho atualmente. Enfim, pessoal, eu 10. gostaria muito que esse vídeo de Iceberg virasse uma série aqui no canal, mas eu já vi que isso dá um trabalho lazarento pra fazer. Sendo assim, eu peço encarecidamente que você deixe o seu like e o seu comentário pro YouTube espalhar mais esse vídeo e assim ele ter um número de views que viabilize eu criar mais conteúdo desse, beleza? E pra finalizar, eu Bem, é isso, né? Tamo junto aí, querido Eric Ape. Então, eu nem sabia que alguém fazia mangás. Que nível de conhecimento você tem, né? Bem específico. Porque é um mangaka, basicamente. O Great fazia o quê sem ser mangá? Ele faz character design, mas assim, não é tão popular como character designer. Pô, cara, é Air Gear, né? Pelo menos sabia disso, não? Air Gear. Famosíssimo por Air Gear, né? Tenji. Tenjoteng é diferente, né? É complicado. Tenjoteng, o início de Tenjoteng é fake, só uma desgraça, mas depois fica bonito. Depois, Tenjoteng tem uma parte de samurai. O Great fazendo... Ai, como aquele é lindo, cara. Eu lembro que eu tava mandando no Twitter, né? O Great fazendo as suas artes no período Edo. Meu amigo do céu, cara. São 2 volumes, ó, pra não esquecer. Eu acho que o ápice dele tá lá. Mas enfim. Conheci pelos character design só, né?